Olá, meus amigos do canal Diretriz Espírita. A temática de hoje envolve esse assunto. O espírito desencarnado pode entrar no corpo de uma pessoa viva? Esse assunto ele é discutido em diversos ângulos, né? Espíritas e não espíritas, e nós achamos por bem trazê-lo ao nosso canal para poder criar uma linha de raciocínio com base em Allan Kardec. Nós tivemos a experiência ainda na nossa adolescência, saindo, né? Nós tínhamos feito o serviço militar obrigatório e nós então estávamos colaborando com a Casa Espírita, onde nós atuávamos, e nosso pai então dirigiu uma reunião tradicional, antiga, onde a boa-fé é que predominava, vamos dizer assim. E nós então fomos encarregados de fazer um trabalho para ele, em função da sua ausência. E o pessoal ficou um pouco surpreso, né, pelo fato de eu ser muito novo e talvez não ter condições de atuar como dirigente daquela reunião, porque eram muitos médios ostensivos, né, que hoje a gente olha com outros olhos, vamos dizer assim, sem censurar, mas pessoas que precisavam ter estudado um pouco mais o assunto e evitar aqueles contratempos daquela época. O estudo não faz mal a ninguém. E então, desses dias que nós fomos atuar, para nossa surpresa, nós chegamos um pouco mais cedo no centro para poder organizar a sala, né, as cadeiras, e a casa já estava aberta, porque era comum a chave ficar com mais pessoas. E deparamos então com o pai de um jovem, né, desesperado, porque o filho estava deitado num banco, inconsciente, vamos dizer assim, e o pai, que tinha ligações com a mediunidade, dizendo que o espírito estava entrado no corpo dele e tinha, vamos dizer assim, dominado o rapaz. E, para nossa surpresa, essa pessoa que estava lá nesse banco era um jovem da minha idade e, por coincidência, tinha servido o exército comigo. E lembrando o tempo do meu pai e minha mãe, quando a casa espírita ainda não existia, era muito comum as reuniões mediúnicas ocorrerem dentro da casa, do nosso lar. E nós então acompanhávamos aquelas experiências atônitos, vamos dizer assim, curiosos, porque eram bem jovens ainda, né, na fase de criança, e víamos então meu pai e minha mãe recebendo pessoas que chegavam possessas, trazidas por policiais, algemadas, amarradas, e era comum meu pai então pedir que minha mãe fizesse lá um cafezinho, uma água, e ele pedia para desamarrar aquela pessoa, né? E todo mundo ficava surpreso com aquela situação. E aquilo então acontecia, ele chegava até aquela pessoa, chamava-a pelo nome, e de repente aquela pessoa voltava ao normal, vamos dizer assim, e dava sequência ao trabalho mediúnico. Diante dessa experiência que nós vivenciamos presencialmente, vamos dizer assim, e ali diante daquele quadro inusitado, nós resolvemos então fazer o mesmo que meu pai fazia. Chegamos até o ouvido daquele jovem, meu amigo, vamos dizer assim, e o chamamos pelo nome, pedindo que ele voltasse à realidade, porque nós estávamos para poder ajudá-lo. E para nossa surpresa e alegria, né, e tranquilidade ao mesmo tempo, e alívio, esse jovem voltou ao normal, dizendo que tinha ouvido a nossa fala e atendeu o nosso pedido. Daí nós buscamos a doutrina espírita para verificar se realmente o espírito havia entrado no corpo desse rapaz. A gente vai encontrar no livro dos Espíritos o assunto a esse respeito, na questão 473, onde Kardec então informa, através dos Espíritos, que ele não consegue entrar, né, no corpo da pessoa, porque aquele corpo é específico para aquele encarnado. E esse espírito, então, vai assimilar os seus defeitos, as suas qualidades, os seus problemas, né? E vai atuar sobre ele. Mas aí coloca que um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado. Deixou claro. Mas Allan Kardec volta ao assunto na questão seguinte. Então, nós vamos buscar esse assunto para poder colocar aqui no nosso canal, na questão 474 do Livro dos Espíritos, onde comenta Allan Kardec, né, que se realmente pode haver isso. E ele fala que, na verdade,
que não vai existir essa questão de o espírito entrar no corpo de uma pessoa e dominá-la. O que vai acontecer é que a pessoa envolvida com a situação, ele vai deixar que isso ocorra por fraqueza ou pelo seu desejo. E muitas pessoas classificadas como que estava possessa por alguns espíritos, na verdade precisava mais de médico, ser levado ao médico para analisar os seus problemas. Daí a necessidade de nós analisar por diversos ângulos quando se trata de obsessão. E para poder concluir, nós vamos recorrer a obras póstumas, na parte primeira, que fala das manifestações dos espíritos, do seu item 7, parágrafo 7, item 16, onde Kardec faz a seguinte análise para todos nós. Quando um espírito bom ou mau quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Então, o processo envolve a manipulação de fluidos, correto? Aí, o que vai acontecer? Esses fluidos vão ficar interpenetrando-se, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem e o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo como se fosse o seu, fazendo-o agir à sua vontade, do falar, do escrever, do desenhar, como se fosse um processo mediúnico. Mas aqui, nesse caso, é um processo obsessivo. E arremata. Dessa forma, ele faz a pessoa encarnada a pensar igual a ele, a falar igual a ele, a agir no seu lugar, impele a seu malgrado a ato extravagante ou ridículo, magnetiza-o, em suma, lança-o num estado de catalepsia moral, desajuste moral, e o indivíduo se torna, então, instrumento da vontade do espírito desencarnado ou obsessor. Daí, então, surge o que se dá o nome de obsessão, passando pela parte simples, depois fascinação e a subjugação. A gente verifica aquele fato ocorrido conosco na adolescência, totalmente aqui esclarecido à luz da doutrina espírita. Se inscreva no nosso canal, divulguem, compartilhem. Um grande abraço e até outro momento do nosso estudo. Muita paz.